Olá, queridos, tudo bem? Estamos iniciando hoje um novo projeto, um novo trabalho. Toda semana estaremos juntos. Toda semana estaremos pensando em alguma experiência da Bíblia, alguma das vivências de Jesus. Queremos aprender com Ele, queremos aprender com a Sua Palavra. E pensando nessa experiência, resolvemos chamar este momento de Pensando a Palavra. Hoje eu quero iniciar essa nossa experiência convidando você para uma leitura bíblica. Quero ler a Bíblia com você. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, nos versículos de número 45 em diante. Lemos assim, veja comigo. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Você leu isso? Jesus, depois de ter despedido a multidão e os discípulos, subiu ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiram para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram no seu íntimo grandemente pasmados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Que experiência tremenda essa de Jesus Cristo! Que momento muito rico nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. Esta história acontece logo após a multiplicação dos pães, quando Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão. Todos ficam espantados com este poder maravilhoso de Jesus. Passado este momento, Jesus Cristo contempla os seus discípulos e obriga-os, diz o texto sagrado, vão adiante, vão na frente, partam. Eles adentram no barco, vão embora, vão remando. Jesus Cristo ainda se detém um pouco de tempo ali conversando com a multidão. Depois, Jesus sobe ao monte para orar. O texto sagrado ele é muito, mas muito rico. Nos diz coisas bem interessantes. Jesus Cristo sobe ao monte para orar. E ele passa horas em oração. Os discípulos tinham que remar uma distância de aproximadamente 6, 7 quilômetros, 5 a 6 quilômetros. Eles estariam remando de um lado para o outro do rio. Ocorre algo interessante, querido. Que enquanto Jesus Cristo está orando, os discípulos estão remando, tentando atravessar, chegar do outro lado do mar. No meio da sua oração, lá pelas tantas da madrugada, talvez algo em torno de 3 horas da manhã, Jesus Cristo interrompe a sua oração, e o texto sagrado diz que quando ele olha para o mar, ele percebe que os discípulos estão remando, mas estão remando contra uma onda, contra uma situação extremamente difícil. Sabe o que para mim é maravilhoso? Jesus Cristo interrompe a sua oração ali, desce, caminha sobre o mar, caminha sobre a água, vai em direção aos discípulos. Os estudiosos são unânimes em afirmar que quando Jesus Cristo alcançou o barco, faltavam alguns metros apenas para eles alcançarem a terra. Mas ainda assim, eles se sentiam ameaçados, amedrontados e assustados. Jesus, quando vai se aproximando, os discípulos gritam, porque estava tudo escuro, era aproximadamente, como eu disse, 3 horas da manhã. E eles gritam, é um fantasma. Porque tudo aquilo que nós não entendemos, nós debitamos na conta do sobrenatural. Aquilo que nós temos preguiça de pensar, de nos aprofundarmos, de averiguarmos mais, de conhecermos mais, nós colocamos na conta do sobrenatural e parece que uma resposta sobrenatural satisfaz a todos os nossos dilemas. Eles não compreenderam quem era, não entenderam quem era, não conseguiram enxergar de quem era a pessoa, então disseram, é um fantasma. Eles não admitiriam nunca a possibilidade de alguém caminhar sobre o mar. Então era um fantasma. É a primeira resposta, é a mais fácil, é a que está na ponta da língua, é a que está ao alcance da mão. Mas Jesus Cristo desfaz todas as superstições e diz para os seus discípulos, não temam, tende bom ânimo, sou eu. Olha só, veja quem sou eu.
Um outro evangelista vai acrescentar a esta experiência aquele momento de Pedro. Outros dois vão omiti-la. E aqui, como eu estou pegando o Evangelho de Marcos, serei fiel ao que Marcos está nos ensinando. Quando Jesus adentra no barco, quando Jesus chega no barco, o texto sagrado diz que fez-se paz. Tudo sossegou. Meu querido, quando eu penso nesta passagem, algumas coisas me sobrevêm ao coração que me trazem uma tranquilidade extraordinária. Primeiro, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo nos observa, Jesus Cristo nos acompanha, Jesus Cristo nos vê. Os olhos de Jesus Cristo não saem de sobre nós, os olhos de Jesus Cristo não desviam da nossa vida, porque apesar de estar na montanha orando, o texto sagrado diz que lá da montanha, lá do alto, presta atenção se não é isso que o texto diz, que lá na montanha, lá do alto, Jesus Cristo viu os discípulos remando contra a maré. Lá do alto, Jesus Cristo viu a luta para chegar num lugar seguro. Ele interrompe a oração. E você poderia então perguntar, como é que Jesus Cristo, tão distante, conseguiu ver os seus discípulos nessa luta tremenda? Alguns estudiosos dizem, eu acho isso maravilhoso, que essa travessia ocorreu no período da Páscoa. Era período de lua cheia. Portanto, a lua iluminava todo o mar. E lá do alto, bem distante, Jesus Cristo pôde perceber os seus discípulos, aonde se encontravam, vivendo um momento difícil. Ele interrompe a oração. Agora não é mais hora de orar, agora é hora de agir. E ele vai em direção daqueles que amam. É assim que Jesus Cristo vê você, e é assim que Ele trata de cuidar de você. Ele está de olho, Ele está observando, Ele está contemplando. Algumas vezes nós temos a ideia de que as coisas espirituais são tão fortes na vida da gente e são tão urgentes na vida da gente que o Deus não teria olhar ou preocupação com outras áreas do nosso viver ou do nosso existir. Outras tantas vezes achamos que estamos remando sozinhos. Achamos que esta onda, essa dificuldade que estamos enfrentando, nós teremos que enfrentá-la sozinho. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa nesta hora. Jesus está olhando para a sua vida como Ele olha para mim, como Ele olha para todos nós. Mas tem uma outra verdade, tem uma outra lição que o texto aqui nos ensina. É que Jesus Cristo, além de ver, além de vigiar, além de observar, além de contemplar a nossa vida, Jesus Cristo vem em nossa direção. Ele interrompeu a oração, desceu a montanha. Quando chega na ponta da praia, na beira da praia, a distância era grande, o mar era imenso. E o que é que ele faz? Ele vai pisando sobre as águas, caminhando sobre as águas. E presta atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus Cristo sempre fará, Deus sempre fez e continuará fazendo tudo, absolutamente tudo, para que a sua vida seja e esteja cada vez melhor. Tem coisas que parecem impossíveis de acontecerem, mas Deus vem e faz por conta do amor que Ele tem para com cada um de nós. Jesus Cristo desce. Como não tem barco, isso não é problema. Como não tem quem o ajude, isso não é problema. Ele sai pisando sobre as águas, como eu e você que pisamos sobre a terra, e vai caminhando até o barco. Jesus Cristo sempre caminhará em nossa direção. Jesus Cristo sempre vem em nossa direção. É muito interessante que eu li um comentário que alguém dizia que quando fraquejam as forças e a vida fica muito dura, Ele vem, e com Ele vem o último esforço e o último fôlego que leva à vitória e ao logro do nosso objetivo. Quando nos falta tudo, Ele vem em nossa direção. Mas ainda, querido, tem uma terceira lição que eu quero compartilhar. Jesus Cristo olha, observa, Jesus Cristo vem em nossa direção e Jesus Cristo vem e ajuda. Ele não somente observa, Ele não somente vem, mas Jesus Cristo vem e ajuda. Ele nos socorre. Eu quero lhe dizer que sempre fará bem a qualquer cristão a doce, a poderosa companhia de Jesus. Em todos os relatos bíblicos, todos eles, em todos os relatos bíblicos, eu repito, cada vez que Jesus Cristo se manifestou, Ele deixou a situação melhor do que quando a encontrou. Ele a deixou melhor do que como estava. A única exceção das Sagradas Escrituras que eu encontro é que isso não foi bem como Jesus Cristo gostaria que fosse,
E a experiência do jovem rico, em que a Bíblia diz que ele saiu triste da presença do Senhor. Mas não foi uma escolha de Jesus, foi uma escolha dele, porque Jesus Cristo lhe propôs algo melhor. Querida, ainda tem uma outra e uma última sugestão. Jesus Cristo vê, Jesus Cristo observa, Jesus Cristo nos olha, acompanha-nos com o seu olhar. Jesus Cristo vem em nossa direção no meio das nossas tempestades, no meio das nossas dificuldades, nos nossos embates, diante dos nossos grandes desafios. Ele vem. Jesus Cristo vem e ajuda. Pois quando os discípulos, assustados, amedrontados, disseram: é um fantasma, Jesus Cristo diz: calma, sou eu. Tem de bom ânimo. Quando ele adentra no barco, eu acho maravilhoso, porque os evangelistas vão dizer que quando Jesus Cristo adentrou no barco, se fez calma, se fez paz. Quando Jesus Cristo está no barco da nossa vida, as tempestades até vêm, mas ele traz consigo a paz. Eu conheço algumas pessoas, e talvez eu esteja falando para você que esteja enfrentando isso, já que passou por isso. Tem gente que rema. Quando estão na beira da praia, perto da praia, acha que não vão conseguir e desistem. Tem muita gente que chegou perto da vitória, da superação, perto da conquista, perto da cura, da libertação. Teve gente que chegou bem pertinho, mas quando estava bem perto se achou cansado, se achou sozinho, achou que Deus não estava com ele, achou que as coisas não iriam mudar, achou que os céus não estavam preocupados com a situação dele e simplesmente desistiu, se entregou, voltou. O texto sagrado diz, e os estudiosos afirmam, que o barco estava na beirinha da praia. Os discípulos estavam assustados, mas continuavam remando. Eles só pararam de remar quando Jesus Cristo, ainda aqui, próximo à praia, Jesus Cristo adentra no barco. E finalmente, o que eu quero lhe dizer é que Jesus Cristo nos leva a um porto seguro. Ele nos vê, Ele nos contempla, Ele vem em nossa direção, Ele nos ajuda e Ele nos leva até um porto seguro. O barco estava perto da praia, mas não estava na praia. O barco estava quase seguro, mas não estava totalmente seguro. O barco estava prestes a enfrentar a paz, mas ainda não estava na paz. Jesus Cristo vem, adentra no barco. E quando Jesus adentra no barco, faz-se bonança. Jesus é o único capaz de nos levar a um ponto seguro. Tem um pensamento bonito, que eu acho que foi William Barclay quem produziu, que diz: uma das coisas mais bonitas do quarto evangelho é que João, o velho pescador, convertido em evangelista, encontrou toda a riqueza de Cristo na lembrança de um relato de pescadores. De algum modo, a presença de Jesus faz a viagem mais longa ficar curta e faz a batalha mais dura parecer com algo fácil. Querido, por que eu estou lhe trazendo esta palavra nesta hora? Porque eu quero que você renove a sua fé. Porque eu quero que você continue remando. Porque eu quero que você continue crendo. Porque eu quero que você continue confiando. A minha sugestão e a minha oração é que você só descanse quando chegar no porto seguro e perceber que Jesus estava com você. Deus te abençoe. Deus abençoe a minha vida. Até a próxima semana.